Bom, pessoal, então vamos dar sequência. Eu acho que ninguém mais vai chegar. E hoje nós damos sequência na leitura do livro Aristóteles para Todos, do Adler. E nós vamos estar partindo ali do capítulo 11, né? O capítulo chama Bom, Melhor, o Melhor. E nós vamos dar sequência na leitura e eu peço para vocês que, conforme for surgindo algumas dúvidas, que vocês coloquem no chat escrito leitura comentada, dúvidas ou comentários, assim. E aí, quando acabar a leitura, a gente aborda elas na sequência que elas foram aparecendo, né? De cima para baixo, assim. E aí eu acho que a gente consegue fazer uma sequência organizada, né? Infelizmente, hoje a gente não vai ter o Schiffel para fazer aqueles comentários pertinentes antes de cada capítulo, mas, como o Gabi disse, aparentemente hoje é um tipo de tema que é bastante semelhante, né, para nós que já temos algum tipo de aprofundamento no libertarianismo, no estudo, tá? Então, boa leitura para todos, e caso vocês queiram acompanhar abrindo o livro no computador de vocês, como eu já comentei, o livro está disponível lá no Anúncios, em algum dos anúncios anteriores que eu fiz, vocês podem baixar o livro e acompanhar ele pelo PDF, tá certo? Então vamos dar início no capítulo 11, Bom, Melhor, o Melhor. A experiência comum nos diz que os indivíduos diferem quanto a seus desejos. Também sabemos que em nossa fala cotidiana usamos a palavra bom para referir às coisas que consideramos desejáveis. Se achamos que uma coisa é mais desejável do que outra, consideramos que ela é melhor. E, dentre diversas coisas desejáveis, aquela que mais desejamos nos parece a melhor de todas. A reflexão sobre esses fatos da experiência e da linguagem comum levou Aristóteles à simples conclusão de que essas duas ideias, o bom e o desejável, estão inseparavelmente ligadas. Assim como as afirmativas de Búclides, a parte é menor do que o todo, e o todo é maior do que a parte, são axiomas. Também o são, o bem é desejável, e o desejável é bom. Recordemos o problema que deixamos por resolver no fim do capítulo anterior. Vimos que as diferenças nos desejos humanos fizeram com que Aristóteles tivesse dificuldade de nos convencer de que todos os seres humanos têm o mesmo fim em vista quando almejam o viver bem, a vida boa ou a felicidade. Aquilo que um ser humano acha que trará felicidade pode ser bem diferente daquilo que outro julga ser a natureza da vida boa. Sendo assim, como pode Aristóteles dizer que só existe um único plano correto para viver bem ou para atingir a felicidade? Ele não tem como fazer isso sem nos ajudar a entender que os desejos humanos não são todos do mesmo tipo e que aquilo que é verdadeiro para um tipo de desejo não é verdadeiro para o outro tipo. Os tipos de desejos que consideramos até agora são desejos individuais, desejos adquiridos no curso da vida e da experiência de um indivíduo. Como os indivíduos são diferentes uns dos outros, não apenas em seus temperamentos e disposições, mas também na vida que levam em suas experiências particulares, eles diferem em seus desejos adquiridos individuais. Enquanto cada ser humano é um indivíduo único, com uma vida e uma experiência únicas, todos os seres humanos, como membros da espécie humana, compartilham uma humanidade comum. A multidão e a variedade das diferenças individuais se sobrepõem aos traços ou atributos comuns que estão presentes em todos os seres humanos, porque somos todos humanos. A maior parte dessas diferenças é de grau. Todos os seres humanos têm olhos e ouvidos e conseguem ver e ouvir, mas a visão ou a audição de um indivíduo pode ser mais aguçada do que a de outro. Todos os seres humanos têm a capacidade de raciocinar, mas essa capacidade comum pode ser maior numa pessoa do que em outra. Todos os seres humanos precisam de comida para o seu sustento e vigor, mas um indivíduo que seja maior do que outro pode necessitar de mais alimentos. Esse último exemplo de um traço comum que subjaz as diferenças individuais chama a atenção para outro tipo de desejo. Um tipo de desejo que é natural, não adquirido, e que é ao mesmo tempo em todos os seres humanos,
que não é diferente em indivíduos diferentes, exceto em grau. Quando dizemos que precisamos de comida, estamos dizendo que desejamos comida, exatamente como quando dizemos que queremos um carro novo, estamos dizendo que o desejamos. Ambas as palavras precisar e querer indicam desejos, mas não desejos do mesmo tipo. As necessidades são desejos congênitos ou inatos, desejos intrínsecos à nossa natureza humana, porque temos certas capacidades e tendências naturais, capacidades ou tendências comuns a todos nós, porque todos temos a mesma natureza humana. Todos temos uma capacidade biológica para a mesma nutrição. Todos os vegetais e animais têm essa capacidade, as pedras não a têm. É por isso que todas as coisas vivas precisam de comida. Sem ela, morrem. A realização dessa capacidade é necessária para manter a vida. O indivíduo não adquire o desejo por comida no curso de sua vida ou como resultado de sua própria existência particular. Ele necessita de comida, quer saiba disso, quer não, e necessita dela mesmo quando não sente essa necessidade, como sente quando a fome aperta. A fome não é mais do que a experiência de sentir uma necessidade natural que está sempre presente, e presente em todos. Os indivíduos nascidos na Ásia, na África, na Europa e na América do Norte têm todos a mesma necessidade de comida e de bebida. A todos, em algum momento, sentirão fome e sede. Mas, tendo nascido em ambientes diferentes e tendo crescido em circunstâncias diferentes, esses indivíduos diferentes vão adquirir desejos por tipos diferentes de comida e de bebida. Quando sentirem fome ou sede, que são sua consciência de uma necessidade da natureza, vão querer tipos diferentes de coisas comíveis e bebíveis para satisfazer seu desejo. Eles não precisam de tipos diferentes de comidas e bebidas. Eles os querem. Se o tipo de comida ou bebida que querem não estivesse disponível, sua necessidade poderia ser satisfeita pela comida e a bebida que não querem porque ainda não adquiriram desejo por ela. O exemplo que temos considerado é uma necessidade biológica, uma necessidade comum não apenas a todos os seres humanos, mas também a todas as coisas vivas. Consideremos agora uma necessidade especificamente humana, uma necessidade comum apenas aos seres humanos, porque nasce de uma capacidade que é um atributo peculiar da natureza humana. Anteriormente, neste livro, sugeri que os seres humanos diferem de outros animais por sua capacidade de fazer perguntas com o objetivo de adquirir conhecimento a respeito de si mesmos e do mundo onde vivem. Por reconhecer esse fato, Aristóteles começou um de seus livros mais importantes com a frase: por natureza, o homem deseja conhecer. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que o desejo de conhecimento é um desejo tão natural quanto o desejo de comida. Há, porém, uma diferença interessante entre a necessidade de conhecimento e a necessidade de comida. Privada de comida, a maior parte dos seres humanos toma consciência dessa privação ao sentir fome. Mas privados de conhecimento, nem sempre os seres humanos tomam consciência de sua privação. E, infelizmente, é raro que sintamos o aperto da ignorância como sentimos o aperto da fome. Todos os desejos adquiridos são desejos dos quais estamos conscientes quando os sentimos. Isso não vale para todas as necessidades naturais. De algumas delas, como da necessidade de comida e de bebida, temos consciência quando estamos privados daquilo que necessitamos. Mas, no que diz respeito a outras necessidades naturais, como a necessidade de conhecimento, podemos estar conscientes delas ou não, mesmo quando estamos privados daquilo que necessitamos. O fato de não estarmos conscientes de uma necessidade natural não nos deveria induzir ao erro de pensar que a necessidade da qual não temos consciência não existe. Ela existe, tenhamos ou não consciência dela. Dei alguns exemplos de necessidades naturais a fim de constatá-las com apetências adquiridas e a fim de ilustrar a distinção aristotélica entre dois tipos de desejo. Não é necessário aqui tentar fazer uma enumeração exaustiva das necessidades naturais compartilhadas por todos os seres humanos, já que eles compartilham todas as potências, capacidades e tendências intrínsecas à sua natureza humana específica.
Meu objetivo agora é mostrar como a distinção de Aristóteles entre dois tipos de desejos vai ajudá-lo a nos convencer de que há um plano certo para viver bem que todos nós deveríamos adotar. A fim de entender seu raciocínio, é preciso que reconheçamos algo que, creio, todos ou quase todos reconhecem, que muitas vezes queremos coisas de que não precisamos. Até cometemos o erro de dizer que precisamos delas quando apenas as queremos. Ninguém precisa de caviar, mas muitas pessoas, por ter adquirido um gosto por ele, o desejam, e muitos até se permitem dizer que precisam dele. Esse não é o único erro que pode cometer em relação às suas apetências. Você também pode querer algo que na verdade não é bom para você. Algumas pessoas querem drogas ou outras substâncias que lhe fazem mal. Elas adquiriram fortes desejos por essas substâncias e as querem com tanta força que ignoram o prejuízo que elas causam a si próprias. Elas querem algo que lhes faz mal, mas, como as querem mesmo assim, parecem-lhes boas na hora em que buscam satisfazer seus desejos. Se não lhes parecem boas, seria falso dizer que o desejável é bom. Pessoal, só um minutinho que eu esqueci de ativar o Streamer Mode. Aí, pronto. Onde que eu parei? Se não lhes parecem boas, seria falso dizer que o desejável é bom. Quando elas desejam aquilo que é na verdade mal para elas, ainda assim aquilo lhes parece bom. Seu desejo ou apetência estava errado ou equivocado. É por isso que aquilo que lhes parecia bom não era bom de verdade. Ao contrário das coisas que você quer, e que parecem boas na hora em que você as quer, mas que depois podem mostrar-se o oposto do que é bom, as coisas de que você precisa são sempre boas para você. Como são verdadeiramente boas para você, não são boas num momento e o oposto disso em outro. Você pode estar equivocado ao pensar que precisa de algo quando apenas quer esse algo, caviar, por exemplo. Mas suas necessidades nunca estão erradas nem mal orientadas, como pode acontecer e frequentemente acontece com suas apetências. Não é possível que você tenha uma necessidade errada ou equivocada. Em qualquer coisa que você precise, é algo verdadeiramente bom para você, não algo que apenas parece bom numa hora porque você a deseja. Agora, vemos que a distinção de Aristóteles entre os desejos naturais e os adquiridos, ou entre necessidades e apetências, está intimamente relacionada a outra distinção feita por ele, entre bens reais e aparentes. As coisas que são realmente boas para você são aquelas que satisfazem suas necessidades naturais. As coisas que só parecem boas para você e que podem não ser verdadeiramente boas para você são as coisas que satisfazem suas apetências adquiridas. Outra maneira de dizer isso é dizer que bens aparentes são aquelas coisas que chamamos de boas porque de fato as desejamos conscientemente naquela hora. Nós as queremos. Porque as queremos, elas nos parecem boas e as chamamos de boas. Todavia, os bens verdadeiros são as coisas de que necessitamos, estejamos conscientes dessa necessidade ou não. Sua bondade consiste em satisfazer o desejo inerente à natureza humana. Há ainda outra maneira de dizer a mesma coisa, e vale a pena considerá-la porque ela amplia nossa compreensão do raciocínio de Aristóteles. O bom é o desejável e o desejável é o bom. Mas uma coisa pode ser desejável em dois sentidos distintos da palavra desejável, assim como ela pode ser boa em dois sentidos de boa. Podemos dizer que algo é desejável porque num dado momento efetivamente desejamos esse algo, ou podemos dizer que algo é desejável porque deveríamos desejá-lo, independentemente de, num dado momento, desejarmos esse algo ou não. Aquilo que é desejável num sentido pode não ser desejável em outro. Podemos efetivamente desejar aquilo que não deveríamos desejar, ou podemos efetivamente não desejar aquilo que deveríamos desejar. Aquilo que é realmente bom para nós é algo que sempre deveríamos desejar porque necessitamos desse algo e não temos necessidades erradas. Mas aquilo que só parece bom para nós é algo que se pode desejar erradamente. Pode ser algo que não deveríamos desejar porque se mostrará realmente ruim para nós, ainda que, na hora em que desejamos, pareça bom porque o queremos.
O único plano correto para obter a felicidade ou a vida boa é, segundo Aristóteles, um plano que nos leva a buscar e adquirir coisas cuja posse é realmente boa. Essas são as coisas de que necessitamos não apenas para viver, mas também para viver bem. Se buscarmos todos os bens verdadeiros que deveríamos possuir durante a nossa vida, buscaremos a felicidade de acordo com o plano de vida correto, aquele que deveríamos adotar. Como as necessidades naturais, baseadas em nossas capacidades e tendências humanas comuns, são as mesmas em todos os seres humanos, aquilo que é realmente bom para uma pessoa é realmente bom para outra. É por isso que a felicidade humana é a mesma para todos os seres humanos. Ela consiste na posse de todas as coisas cuja posse é verdadeiramente boa, coisas acumuladas não de uma só vez, mas ao longo de toda uma vida. E é por isso que o único plano correto para se viver bem é o mesmo para todos os seres humanos. Nenhuma vida humana pode ser completamente privada de bens verdadeiros, pois no nível biológico, a privação total de necessidades básicas tornaria impossível manter-se vivo por muito tempo. As necessidades biológicas de comida, bebida, abrigo e sono têm de ser satisfeitas, ao menos minimamente, a fim de que o organismo vivo mantenha-se vivo. Mas quando essas necessidades são satisfeitas somente nesse nível mínimo e nada além disso, apenas manter-se vivo ou a mera subsistência é um mau meio para viver bem. Não apenas essas necessidades biológicas básicas devem ser satisfeitas além do nível da mais mínima subsistência necessária para manter a vida, como também muitas outras necessidades devem ser satisfeitas para que todas as nossas capacidades e tendências humanas aproximem-se da realização. Se a felicidade consiste nessa realização completa, então cada indivíduo se aproxima mais dela à medida que é mais capaz de satisfazer suas necessidades humanas e de vir a possuir as coisas que são realmente boas para si. Um plano para viver bem é melhor do que um outro na medida em que guia o indivíduo a uma realização mais completa de suas capacidades e a uma satisfação mais completa de suas necessidades. E o melhor plano de todos é aquele que deveríamos adotar, é o plano que almeja todos os bens reais na ordem e na medida correta e que, além disso, nos permita buscar coisas que queremos, mas de que não necessitamos, na medida em que obtê-las não nos impeça de satisfazer nossas necessidades ou de realizar nossas capacidades. Nem todos os bens aparentes, coisas que desejamos, mas das quais não precisamos, chegam a nos fazer mal. Alguns não são prejudiciais em si mesmos, e outros não chegam a trazer desvantagens no sentido de impedir ou frustrar nossos esforços para obter as coisas de que precisamos e que são realmente boas para nós. A busca da felicidade por um homem pode ser diferente da busca da felicidade por outro, mesmo que ambos sigam o único plano correto para se viver bem. A razão para essas diferenças, quando surgem, é que cada indivíduo pode querer para si coisas diferentes e das coisas que precisa. Ainda que aquilo que é realmente bom para um ser humano seja o mesmo para todos, aquilo que parece bom para cada indivíduo, de acordo com suas apetências, pode ser bem diferente daquilo que parece bom para outro indivíduo. O que cada indivíduo quer para si pode ser um bem aparente que nem o prejudica nem impede sua busca da felicidade. Agora que você entende um pouco as ideias de Aristóteles sobre a felicidade e sobre como buscá-la, você percebe porque ele acha que ela é igual para todos os seres humanos e por que deveríamos tentar obtê-la adotando o único plano sério para isso. Outras questões ainda precisam de respostas. Quais são os bens verdadeiros que um indivíduo deveria buscar para viver bem ou para dar a si uma boa vida? Mencionamos alguns deles, mas nem todos. Será que é possível completar a lista de todos os bens verdadeiros? Se é, então resta ainda outra questão, a mais importante de todas. Como deveríamos tentar possuir todas as coisas de que necessitamos naturalmente, de todos os bens verdadeiros que deveríamos ter em nossas vidas? Quais meios são indispensáveis para atingir o fim último que temos em mente?
Só quando essas questões tiverem sido respondidas é que teremos uma compreensão completa do plano de vida que se deve seguir para obter a felicidade. Esse foi o fim do capítulo 11. Agora vamos dar início no capítulo 12. Como buscar a felicidade? Será que Thomas Jefferson, quando preparou a Declaração da Independência dos Estados Unidos, entendia a visão de Aristóteles da felicidade e de como buscá-la? A declaração diz que todos os seres humanos, sendo iguais por natureza, têm o mesmo direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. A vida, como vimos, é em si mesma um meio para a vida boa, também a liberdade. A menos que possamos escolher livremente as coisas de que necessitamos ou que queremos, e a menos que possamos livremente levar a cabo as escolhas que fazemos, sem coerção nem impedimento, não podemos buscar a felicidade. Se tudo está determinado para nós, se o esquema de nossa vida nos é imposto, não faz sentido falar de planejar nossas vidas ou de adotar um plano para viver bem. Precisamos ficar vivos para viver bem. Precisamos de liberdade para fazer um esforço planejado para viver bem. Como precisamos dessas coisas para buscar a felicidade, temos direito a elas. Mas temos de buscar a felicidade? Precisamos viver bem? Se não, qual a base para dizer, como disse Jefferson, que todos os seres humanos têm o direito intrínseco à natureza humana, de buscar a felicidade? A resposta a essa pergunta está em diversos pontos que foram discutidos nos capítulos anteriores. Vimos que viver bem, ou a felicidade, é o fim último ou definitivo de todas as nossas ações na vida, o bem que buscamos por causa dele mesmo e não de outro bem ulterior. Também vimos que efetivamente desejamos certas coisas e que, ao fazê-lo, elas nos parecem boas. Há outras coisas que deveríamos desejar porque elas são realmente boas para nós, que nos pareçam boas, quer não. Agora, se a boa vida como um todo é aquela que inclui ter todas as coisas que são realmente boas para nós, então deveremos desejar viver bem, atingir a felicidade ou a boa vida. Como tudo o que é realmente bom para nós é algo que deveríamos desejar, a soma total dos bens verdadeiros é algo que deveríamos desejar. A palavra deveria expressa a noção de um dever ou de uma obrigação. Temos um dever ou uma obrigação de fazer aquilo que devemos fazer. Dizer que devemos buscar a felicidade como um fim último da vida é dizer que temos um dever ou uma obrigação de tentar viver bem ou de tornar a vida boa para nós mesmos. A fim de cumprir esse dever ou essa obrigação, precisamos de tudo o que é indispensável para tornar a vida boa para nós. Precisamos dos verdadeiros bens que, em seu conjunto, constituem ou compõem a felicidade ou a vida boa. É por isso que temos direito a eles. Se não tivéssemos a obrigação de tentar viver bem e se não precisássemos de certas coisas para fazê-lo, não teríamos o direito a elas que Thomas Jefferson afirmou que tínhamos. Thomas Jefferson pensava que todos os seres humanos, por terem a mesma natureza humana, tinham os mesmos direitos naturais. Isso equivale a dizer que todos têm as mesmas necessidades naturais, que aquilo que é realmente bom para um ser humano é realmente bom para todos os seres humanos. Nesse sentido, Thomas Jefferson parece ter adotado a ideia aristotélica de que a busca da felicidade diz respeito a todos os seres humanos buscarem e tentarem obter o mesmo conjunto de bens reais para si. Antes que eu tente listar os verdadeiros bens que Aristóteles achou que todos deveriam buscar, gostaria de discutir por um momento a diferença entre a questão o que devo fazer para buscar a felicidade e a questão como devo proceder para fazer uma cadeira, um quadro ou uma música. A diferença entre essas duas questões ilumina a diferença entre agir e fazer e entre o tipo de pensamento relacionado a agir para viver bem e o tipo de pensamento relacionado à produção de alguma coisa bem feita. Se você tentar fazer uma cadeira, um quadro ou uma música, precisa ter uma ideia produtiva da coisa a ser feita e precisa ter o saber prático ou a capacidade necessária para produzir uma cadeira, um quadro ou uma música bem feita. A ideia produtiva e o saber prático são os meios para aquele fim.
mas você não tem nenhuma obrigação de buscar aquele fim. Somente se você estiver determinado a fazer aquela cadeira, quadro ou música particular, você precisa usar os meios necessários para a sua produção. A busca da felicidade é diferente da produção de uma cadeira, de um quadro ou de uma música, porque você não começa dizendo: se quero buscar a felicidade, devo fazer isso ou aquilo. Não há nenhum se em questão, como há no caso da cadeira, do quadro ou da música. Você pode não querer produzir uma cadeira particular, nem precisa, mas você deveria buscar a felicidade. É por isso que não há nenhum se quanto a isso. Você deve buscar a felicidade, mas como deve fazer isso? Essa é a questão que precisa ser respondida. Aristóteles nos oferece duas respostas relacionadas a essa questão. A primeira consiste na enumeração dos verdadeiros bens de que todos nós necessitamos, os bens que, juntos, constituem a felicidade ou a vida boa como um todo. A segunda resposta consiste em sua prescrição para obter todos os verdadeiros bens de que necessitamos no curso de uma vida. A primeira resposta é a mais fácil do que a segunda, então comecemos por ela. Por natureza, somos animais que questionam, que pensam e que conhecem. Como animais, temos corpos que necessitam de certos cuidados. Como animais humanos, temos mentes que devem ser exercitadas de certos modos. Alguns dos verdadeiros bens de que necessitamos são chamados por Aristóteles de bens corporais, como a saúde, a vitalidade e o vigor. E como nossos sentidos nos dão a experiência dos prazeres e das dores carnais, Aristóteles também inclui esses prazeres dentre os verdadeiros bens. Creio que poucos dentre nós questionariam seu bom senso ao afirmar que devemos buscar o prazer corporal e que devemos evitar, se possível, a dor corporal. Esses bens corporais são bens que compartilhamos com outros animais. São bens para nós porque somos animais. É somente pelo modo como os buscamos que nos distinguimos dos outros animais. Por exemplo, outros animais instintivamente tentam evitar a dor corporal e sempre instintivamente tentam gozar do prazer corporal. Vê-se que é assim observando um cão ou um gato de estimação. Mas os seres humanos às vezes abrem mão do prazer corporal ou suportam a dor corporal em nome de algum outro bem que julgam mais desejável. E podemos até pensar que é recomendável que limitemos nosso gozo dos prazeres corporais para dar espaço em nossas vidas a outros bens mais importantes. Os bens corporais que foram mencionados são meios para um fim último que é a felicidade ou a boa vida. Mas são também, em si mesmos, fins para os quais outras coisas servem de meios. Para nossa saúde corporal, nossa vitalidade e nosso prazer, necessitamos de comida, bebida, roupas e sono. Aristóteles reúne essas coisas todas num único grupo que chama de bens externos ou riqueza. A riqueza, segundo Aristóteles, é um verdadeiro bem porque é um meio necessário para a saúde, para a vitalidade e para o prazer corporal. Sem uma certa quantidade de riqueza, não temos como gozar de saúde, de vitalidade ou de prazer, e sem essas coisas não se pode viver bem. Os indivíduos que passam fome, que passam frio ou calor, os indivíduos que não dormem ou cujos corpos estão consumidos pelo esforço de manterem-se vivos a cada momento, os indivíduos que carecem dos bens externos que proporcionam os simples confortos da vida não podem viver bem. Então, numa situação tão ruim quanto aqueles forçados a trabalhar como escravos, que estão acorrentados ou que estão atrás das grades, a falta de uma certa quantidade de riqueza é um obstáculo para viver bem e para atingir a felicidade, tanto quanto a privação de uma certa quantidade de liberdade. Em ambos os casos, eu disse, como Aristóteles diria, uma certa quantidade. Ele não diz que é preciso ter liberdade ilimitada para viver bem, nem diz que a riqueza ilimitada é necessária. A razão para a limitação não é a mesma, mas ambas são bem limitados e não ilimitados, assim como o prazer corporal é também um bem limitado, do qual podemos querer mais do que o devido para o nosso próprio bem último.
Aos dois tipos de bem que já foram mencionados, os bens corporais e os bens externos à riqueza, Aristóteles acrescenta um terceiro. Ele chama esses bens de bens da alma. Podemos referi-los como bens psicológicos, assim como referíamos os bens do corpo como os bens físicos. Os mais óbvios desses bens psicológicos são os bens da mente, como todos os tipos de conhecimento, incluindo o saber prático e as capacidades. Entre as capacidades de que todos certamente está a capacidade de pensar. Precisamos dela não só para produzir coisas bem feitas, mas também para agir bem e para viver bem. Talvez sejam menos óbvios os bens psicológicos de que necessitamos, porque, além de sermos animais que pensam, somos animais sociais. Não conseguimos viver bem em completa solidão. Uma vida solitária não é uma vida boa, assim como a vida de um escravo ou de um preso não é uma vida boa. Assim como naturalmente desejamos adquirir conhecimento, também naturalmente desejamos amar outros seres humanos e ser amados por eles. Uma vida totalmente sem amor, uma vida sem qualquer espécie de amigos, é uma vida desprovida de um bem muito necessário. Ainda que outros seres humanos sejam tão externos a nós quanto as diversas formas de riquezas, Aristóteles não coloca a amizade entre os bens externos. Antes, ele a considera um bem psicológico, um bem da alma. Como ela atende uma necessidade psicológica nossa, a amizade é semelhante ao conhecimento e às capacidades, não às coisas que satisfazem nossas necessidades corporais. Assim como há prazeres do corpo, também há prazeres da mente. Entre esses, por exemplo, está o prazer que sentimos ao fazer coisas e ao fruir de obras de arte, coisas bem feitas por outros. Também há a satisfação que sentimos ao adquirir conhecimento ou por possuir uma capacidade de algum tipo, ou em amar e ser amado. Os seres humanos desejam ser amados. Também desejam ser respeitados pelas características que julgam admiráveis ou amáveis. Por reconhecer isso, Aristóteles inclui entre os bens que contribuem para a vida boa a autoestima e a honra. Mas, em sua perspectiva, ser honrado não é um verdadeiro bem se não for pela razão correta, se não merecermos realmente a honra recebida. Alguns indivíduos buscam a fama em vez de honra, contentam-se em ter uma boa reputação, mesmo que não a mereçam. Agora enumerei quase integralmente os verdadeiros bens que Aristóteles julga comporem a vida boa como um todo. Eles são as partes componentes daquele todo e por isso são os meios que devemos usar para obter aquele todo para nós. Essa é a primeira resposta de Aristóteles à questão de como ter sucesso na busca da felicidade. Na medida em que conseguimos obter e possuir todos esses bens verdadeiros, temos sucesso em nosso esforço de viver bem e de proporcionar a nós mesmos uma vida boa. A segunda resposta de Aristóteles à mesma questão envolve algum tipo diferente de receita a ser seguida. Ela nos orienta a agir de modo a desenvolver um bom caráter moral. Além e acima dos verdadeiros bens mencionados até agora, há outra classe de bens que necessitamos, os bons hábitos, mais especificamente, bons hábitos escolhidos. As pessoas que desenvolvem a capacidade de jogar tênis bem possuem um bom hábito, que as permite jogar bem regularmente. As pessoas que adquiriram a capacidade de resolver problemas de geometria ou de álgebra têm um bom hábito. O mesmo vale para aqueles que com regularidade e sem dificuldade se abstêm de comer ou de beber mais do que lhes faria bem, ou de entregar-se demais aos prazeres do sono ou da recreação. Todos esses hábitos são bons, mas os bons hábitos mencionados por último são diferentes dos demais. A capacidade de jogar tênis é um bom hábito corporal, e a capacidade de resolver problemas matemáticos com facilidade é um bom hábito da mente. Os bons hábitos desse tipo nos permitem realizar certas ações com excelência, não só com regularidade, mas também sem esforço. Mas, se existem hábitos de ação, também existem hábitos que nos permitem fazer certas escolhas regularmente, e sem ter de passar pelo processo de chegar a uma decisão e efetivamente optar por algo a cada vez que fazemos uma escolha. A pessoa que adquiriu a disposição firme e forte de evitar comer ou beber demais tem um hábito assim.
Trata-se de um bom hábito porque a decisão de abster-se diante da tentação de comer e beber demais é a decisão correta. A comida e a bebida são verdadeiros bens, mas só em quantidades moderadas. É possível adquirir bens verdadeiros e ter prazeres de todos os tipos em excesso. Com frequência queremos uma porção maior deles do que nos faria bem, uma porção maior do que aquela que necessitamos. É por isso que Aristóteles diz que precisamos de bons hábitos de escolha ou de decisão, a fim de buscar os verdadeiros bens na quantidade correta e também para buscá-los na ordem correta e numa relação correta entre si. O nome que Aristóteles dá a todos os bons hábitos é uma palavra grega que pode ser traduzida por excelência. No entanto, essa palavra grega nos chega com mais frequência pela via latina, por isso a palavra mais comum para os bons hábitos é a virtude. Os bons hábitos do tipo exemplificados pelas capacidades de qualquer tipo são as virtudes da mente, ou as virtudes intelectuais. Os bons hábitos do tipo exemplificado por uma disposição firme de escolher ou de decidir corretamente constituem o caráter de uma pessoa, e por isso Aristóteles os chama de virtudes morais. Os dois tipos de virtudes são bem reais de que necessitamos para uma boa vida. Mas a virtude moral desempenha um papel muito especial em nossa busca da felicidade, tão especial que Aristóteles nos diz que uma vida boa é uma vida em que as escolhas ou decisões foram moralmente virtuosas. Tentarei explicar o porquê Aristóteles pensa que essa afirmativa resume a questão no próximo capítulo. Bom, pessoal, foi o fim do capítulo 12. Agora a gente dá início no capítulo 13. Bons hábitos e boa sorte. Alguns dos verdadeiros bens necessários para uma vida boa são meios para outros. Os bens externos, como comida, roupas e abrigo, são meios para ter saúde, vitalidade e vigor. Precisamos de riquezas para viver bem porque precisamos de saúde para viver bem. De modo análogo, precisamos de saúde, de vitalidade e de vigor para realizar atividades que são necessárias para a obtenção de outros bens. Se não tivéssemos de fazer nada para viver bem, não precisaríamos da vitalidade nem de vigor para ser ativos. Na hierarquia dos bens, o topo cabe àqueles que desejamos por causa deles mesmos e por causa da vida boa. A riqueza, por exemplo, não é desejável em si mesma, mas só como um meio para se viver bem. Mas verdadeiros bens como a amizade e o conhecimento são desejáveis em si mesmos e também por causa da vida boa. Alguns verdadeiros bens são bens limitados, outros são ilimitados. Por exemplo, a riqueza e o prazer corporal são bens limitados. Você pode querer mais deles do que precisa, e mais do que aquilo de que você precisa, na verdade, não lhe faz bem. O conhecimento, as capacidades e os prazeres da mente são bens ilimitados. Ter cada vez mais deles é sempre melhor. Eles nunca são demais. Se não houvesse bens limitados dos quais você pudesse querer mais do que aquilo que precisa, se todos os verdadeiros bens fossem igualmente importantes, de modo que nenhum deles devesse ser buscado por causa de nenhum outro, se querer certas coisas que parecem boas não entrasse em conflito com a busca de outras coisas que são realmente boas, e se a vida pudesse ser vivida desse jeito, então haveria pouca ou nenhuma dificuldade de viver uma vida boa, e não haveria necessidade de bons hábitos de escolha e de decisão a fim de ter sucesso na busca da felicidade. Mas Aristóteles sabia que as coisas não eram assim. Se você parar um minuto para considerar sua própria vida, verá que ele tinha razão. Pense nos seus arrependimentos. Lembre-se das vezes em que você lamentou ter sido preguiçoso e não ter feito o que era necessário para obter alguma coisa de que precisava. Ou então, recorde as vezes em que você se permitiu o prazer de dormir ou de comer demais e se arrependeu depois. Ou aquela vez em que você não fez algo que deveria ter feito porque tinha medo da dor que poderia sentir ao fazer aquilo. Se você tivesse feito a escolha certa, se tivesse tomado a decisão certa todas essas vezes, não teria nenhum arrependimento. As escolhas e as decisões que não o deixam com arrependimento são aquelas que contribuem para a sua busca da felicidade, ao colocar os bens corretos na hierarquia correta, ao limitar sua quantidade quando ela deve ser limitada e ao deixar de lado as coisas que você quer
que elas forem obstáculos às coisas que você precisa. Segundo Aristóteles, a virtude moral é o hábito de fazer as escolhas certas. Fazer uma ou duas escolhas certas dentre muitas escolhas erradas não basta. Se as escolhas erradas são em número muito maior do que as escolhas certas, você persistirá na direção errada. Irá para longe da felicidade e não para perto dela. É por isso que Aristóteles enfatiza a ideia de hábito. Você sabe como os hábitos se criam. Para criar o hábito de ser pontual nos seus compromissos, você tem de tentar ser pontual repetidas vezes. Gradualmente se cria o hábito da pontualidade. Uma vez criado, você tem uma disposição firme e forte de ser pontual ao chegar onde prometeu chegar. Quanto mais forte o hábito, mais fácil agir daquele jeito e mais difícil perdê-lo ou agir de maneira oposta. Quando você cria um hábito e ele está bem desenvolvido, sente prazer em fazer aquilo que tem o hábito de fazer porque o faz com facilidade, quase sem esforço. Você sente que é doloroso agir de modo contrário a seus hábitos. Aquilo que acabo de dizer vale para os bons e para os maus hábitos. Se você criou um hábito de dormir demais, é fácil e agradável desligar o despertador e continuar dormindo. É difícil e doloroso acordar na hora. Por isso, se você criou o hábito de se permitir entregar-se a certos prazeres ou de evitar certas dores, é difícil abandoná-lo. Na visão de Aristóteles, esses são maus hábitos porque interferem naquilo que você deveria fazer para obter as coisas de que necessita. Os hábitos opostos são bons hábitos porque permitem que você obtenha aquilo que é verdadeiramente bom para você, em vez de obter aquilo que parece bom na hora e pode mostrar-se ruim ao longo prazo. Os bons hábitos ou as virtudes morais são hábitos de fazer as escolhas certas entre bens verdadeiros e aparentes. Os maus hábitos, que Aristóteles chama de vícios, são hábitos de fazer as escolhas erradas. Cada vez que você faz uma escolha certa e a leva a cabo, você faz algo que o coloca na direção de seu fim último de viver uma vida boa. Cada vez que você faz uma escolha errada e a leva a cabo, caminha na direção oposta. A pessoa virtuosa é aquela que faz as escolhas certas regularmente, repetidas vezes e ainda que não necessariamente todas as vezes. É por isso que Aristóteles julga que a virtude tem um papel tão importante na busca da felicidade. É por isso que ele considera a virtude moral o principal meio para a felicidade e a mais importante das coisas cuja posse é verdadeiramente boa. A virtude moral também é um bom ilimitado. Ela nunca é demais. Os hábitos de fazer as escolhas e de tomar as decisões corretas nunca estão firmes demais. Aristóteles chama um aspecto da virtude moral de temperança. Ela consiste em habitualmente resistir à tentação de entregar-se em excesso a todos os tipos de prazer ou de buscar mais do que se deve de qualquer bem limitado, ou como a riqueza. Uma razão por que os prazeres corporais nos tentam é que normalmente podemos gozá-los imediatamente. A temperança nos permite resistir àquilo que parece bom a curto prazo em nome daquilo que é realmente bom para nós a longo prazo. A temperança também nos permite buscar a riqueza na medida certa, apenas enquanto meio para outros bens, e não por causa dela mesma, como se fosse um fim em si mesma, um bem limitado. Aristóteles chama outro aspecto da virtude moral de coragem. Assim como a temperança é uma disposição habitual de resistir à atração dos prazeres por causa de bens mais importantes que o excesso de prazer nos impediria de obter, também a coragem é uma disposição habitual de fazer o que for necessário para obter aquilo que devemos obter para ter uma vida boa. Por exemplo, admitimos que obter conhecimento e desenvolver certas capacidades são virtudes intelectuais que devemos ter. Mas a aquisição de conhecimento e de capacidades pode ser dolorosa. Estudar é muitas vezes difícil. Aprender a tocar bem um instrumento musical, a escrever bem ou a pensar bem envolve uma prática que é muitas vezes incômoda. O hábito de evitar aquilo que é difícil ou incômodo porque é doloroso certamente pode interferir na aquisição de conhecimentos e de capacidades cuja posse é verdadeiramente boa. Aristóteles chama esse mau hábito de covardia. A pessoa que habitualmente evita as dores e os transtornos de obter os verdadeiros bens é tão covarde quanto o soldado que foge da batalha por medo de ser ferido.
O soldado que arrisca sua vida ou que vence seu medo das feridas por causa da vitória por boa causa tem coragem, assim como qualquer pessoa que habitualmente enfrenta transtornos, passe por dificuldades e sofra dores a fim de obter coisas que lhe são verdadeiramente boas. A temperança e a coragem são aspectos distintos da virtude moral. Uma tem a ver com resistir à atração dos prazeres corporais e com limitar nossa ânsia por bens limitados. A outra tem a ver com sofrer dores e transtornos. Mas ambas são semelhantes num aspecto importante. Ambas são hábitos de fazer a escolha certa entre algo que pode ser verdadeiramente bom, mas só no curto prazo do hoje, do amanhã, da semana que vem, e algo que é verdadeiramente bom para nós no longo prazo de nossas vidas como um todo. Aristóteles percebia que é difícil para aqueles que são jovens em anos ou em experiência manter os olhos em bens remotos e futuros e não em prazeres e dores imediatas. Ele sabia que isso é difícil até para aqueles que são mais velhos. Mas ele também nos lembrava que a dificuldade de olhar para a vida como um todo é uma dificuldade que todos temos de vencer para adquirir a virtude moral. O hábito de escolher corretamente entre bens de importância duradoura e os prazeres e as dores transitórias. Ao apontar isso, ele chama nossa atenção para o fato de que tentar viver bem não é fácil para nenhum de nós. Isso não torna o objetivo menos desejável de obter. Nem nos dispensa da obrigação de fazer o esforço. Pelo contrário, na visão de Aristóteles, a satisfação advinda do sucesso de viver uma boa vida ou de tentar vivê-la vale todas as dificuldades e esforços. Por si, todavia, a vontade de enfrentar as dificuldades e de fazer o esforço não basta. Se um indivíduo tem as matérias-primas apropriadas à sua disposição, ou se tem a capacidade ou o saber prático necessário para produzir algo que é bem feito, sua produção está quase inteiramente sob o poder do indivíduo. Se os indivíduos fracassam, a culpa é deles. Infelizmente, aquilo que vale para a produção de uma obra de arte não vale para viver uma vida boa. O sucesso nesse empreendimento não está inteiramente em nosso poder. Podemos fracassar sem ter culpa. Podemos fracassar mesmo quando temos a virtude moral que Aristóteles julgava necessário para o sucesso. Os bons hábitos de escolha são necessariamente para o sucesso, mas tê-los não os garante. A razão de ser assim é que todos os verdadeiros bens cuja posse deveríamos buscar a fim de viver bem não dependem só de nosso poder de obtê-los. Alguns, como os bons hábitos da mente e do caráter, as virtudes intelectuais e morais, dependem muito mais de nós do que outros, como adquirir a riqueza e a saúde, ou até a liberdade e a amizade. Mesmo adquirir o conhecimento e capacidades, ou criar bons hábitos de escolha, pode depender de ter pais e professores que nos ajudem, e não temos como controlar isso. Não temos como controlar as condições em que nascemos e em que somos criados. Não podemos obrigar a sorte a sorrir para nós. Muito daquilo que nos acontece por acaso, não por uma escolha nossa. Nosso esforço não nos garante a posse dos bens externos necessários para levar uma vida boa. Nem o cuidado que temos com nossos corpos nos garante que manteremos a nossa saúde e o nosso vigor. A pobreza e as doenças que nos deixam incapacitados e até a perda da liberdade e dos amigos podem recair sobre nós, apesar de nossa conduta ter sido a mais virtuosa possível. A virtude moral, porém, por mais importante que seja para viver uma boa vida, não basta, porque tanto a sorte quanto a escolha têm um papel na busca da felicidade. A boa fortuna é tão necessária quanto os bons hábitos. Alguns dos bens reais que chegamos a possuir são, sobretudo, um dom da fortuna, ainda que usá-los bem dependa dos bons hábitos. Aos olhos de Aristóteles, isso faz com que a virtude moral ainda seja o principal fator para se viver uma vida boa. Além disso, ter bons hábitos nos permite suportar melhor os infortúnios. Se não temos como controlar o que nos acontece por acaso, ao menos podemos tirar vantagem das coisas boas que nos caem no colo graças à boa fortuna, e podemos tentar compensar pelas coisas de que a má fortuna nos priva. A virtude moral nos ajuda dessas duas maneiras a lidar com as idas e vindas da fortuna, de má e de boa.
Aristóteles resume tudo isso quando diz que o nosso sucesso em viver uma vida boa depende de duas coisas. Uma é ter virtude moral, que nos permite fazer escolhas certas todos os dias. Outra é ser abençoado pela boa sorte ou pela boa fortuna. Assim como a virtude moral nos impede de ir na direção errada e de escolher coisas que não são verdadeiramente boas para nós, também a boa fortuna nos proporciona os verdadeiros bens cuja obtenção não depende exclusivamente de nós mesmos. Uma vida boa, como se disse, é aquela que a pessoa tem tudo aquilo que deseja, desde que não deseje nada inadequado. Para não desejar nada inadequado, é preciso ter virtude moral, mas também é preciso possuir bens que estão além do alcance de nossa escolha. Os bens concedidos a ela a nós pela boa sorte, além dos bens adquiridos pelos bons hábitos de escolha. Entre esses bens da fortuna estão coisas que dependem do ambiente físico e da sociedade em que nascemos, em que fomos criados, em que levamos nossas vidas. Aristóteles nunca deixa esquecer de que somos animais sociais e também organismos físicos. Ter uma boa família e viver numa boa sociedade são coisas tão importantes quanto viver num bom clima e ter um bom ar, boa água, outros recursos físicos à disposição. Até aqui, consideramos a busca da felicidade como se fosse um propósito solitário, como se fosse algo que cada um de nós pudesse fazer sozinho, sem pensar nos outros. Realmente, as coisas não são assim. Como não podemos viver bem em completa solidão, temos de pensar naquilo que temos de fazer para viver bem com outros. Também temos de pensar naquilo que os outros podem e devem fazer para nos ajudar em nosso esforço de levar uma vida boa. A busca da felicidade é egoísta na medida em que a vida boa a que se almeja seja a própria, não a vida boa de outra pessoa. Mas, quando percebemos que não podemos ter sucesso na busca da felicidade sem considerar a felicidade alheia, nosso interesse próprio é esclarecido. Não podemos ser inteiramente egoístas e ter sucesso. É por isso que, segundo Aristóteles, os dois aspectos da virtude moral que consideramos até agora não são suficientes. Além da temperança e da coragem, há a justiça. A justiça está relacionada ao bem alheio, não só de nossos amigos ou daqueles que amamos, mas de todos. A justiça também tem a ver com o bem da sociedade em que vivemos e que envolve tudo, a sociedade que chamamos de Estado. Viver numa sociedade boa contribui muito para a busca da felicidade individual, porque uma sociedade boa é aquela que trata de modo justo os indivíduos que são seus membros. Ela também exige que outros indivíduos tratem os demais indivíduos de modo justo e que hajam para o bem da sociedade como um todo. Esse é um bem no qual todos os membros da sociedade têm parte. As pessoas que não têm temperança nem coragem prejudicam a si mesmas por fazer as escolhas erradas regularmente. As pessoas que fazem as escolhas erradas regularmente também serão injustas e prejudicarão outras e a sociedade em que vivem. A razão disso é que aqueles que almejam firmemente a vida verdadeiramente boa para si, regularmente farão escolhas que permitirão alcançar esse objetivo. As escolhas assim direcionadas também almejarão uma vida verdadeiramente boa para os outros e o bem-estar da sociedade compartilhada por eles e pelos outros. Considere, por exemplo, a pessoa que quer mais riqueza do que é realmente bom, ou a pessoa que se entrega excessivamente ao apetite por prazeres corporais, ou a pessoa que anseia por algo que não é verdadeiramente bom para ninguém, o poder sobre os outros seres humanos, a fim de dominar suas vidas. Certamente essas pessoas arruinarão as próprias vidas. Também é altamente provável que vão prejudicar outras pessoas por voltarem-se para a direção errada. Mas as pessoas que apontam suas próprias vidas para a direção certa só podem beneficiar os outros e a sociedade em que vivem. Muito bom esse capítulo. Pessoal, a gente chegou no 14. O que os outros têm o direito de esperar de nós?
Aristóteles disse duas coisas que me parecem extraordinariamente sensatas sobre a relação entre um ser humano e outro. Se entendidas, mostram-se puro bom senso. Ele disse que, se todos os homens fossem amigos, não seria necessário haver justiça. Ele também disse que a justiça é o laço entre os homens nos estados. Juntando essas duas observações, concluímos que os membros de um estado, que é a maior sociedade organizada a que pertencemos, não são todos amigos uns dos outros. Se fossem, não precisariam ser reunidos pela justiça para formar a sociedade que chamamos de Estado. A maioria de nós pertence a mais de uma sociedade ou grupo organizado. Somos membros de uma família, seja como pais, como filhos ou ambos. Também podemos pertencer a outros grupos organizados, como uma escola, um clube, uma empresa de algum tipo. Todas elas são sociedades ou associações de seres humanos que se combinam uns com os outros em nome de algum propósito comum. O propósito da associação distingue dois desses grupos organizados dos demais. Associações como escolas, universidades, hospitais, empresas e clubes almejam todas servir a algum bem particular. As instituições de ensino, por exemplo, almejam a disseminação e o progresso do conhecimento. Os hospitais, o cuidado com a saúde. As empresas, a produção ou a distribuição de coisas a comprar e a vender, e daí por diante. Em contrapartida, a família é uma sociedade que almeja manter a vida de seus membros e o Estado é uma sociedade que almeja enriquecer e melhorar essa vida. Aristóteles crê que, se não houvesse outras vantagens em viver em estados, os seres humanos se contentariam em viver na sociedade menor da família ou em sociedades um pouco maiores formadas por um grupo de famílias, algo como uma tribo. O que levou o homem a agrupar as famílias em tribos e a agrupar as tribos em sociedades ainda maiores foram, na visão de Aristóteles, as vantagens que se poderia obter com associações maiores e mais inclusivas. Como vimos, nosso objetivo como seres humanos deveria ser não apenas continuar vivos, mas viver bem, tão bem quanto possível. Claro que continuar vivos é indispensável para vivermos bem. Como os seres humanos não são animais solitários, mas sociais, devem associar-se uns com os outros a fim de manter e de preservar suas vidas e de trazer ao mundo outra geração, que deve ser cuidada e protegida durante a infância. Segundo Aristóteles, a família e a tribo são as associações ou sociedades que originalmente passaram a existir para servir esse propósito. Talvez elas não façam mais isso, ou não na mesma medida, mas Aristóteles pede que pensemos sobre sua origem. O que levou os seres humanos a formar essas associações? Segundo Aristóteles, a família e a tribo são as associações ou sociedades que originalmente passaram a existir para servir esses propósitos. Estava repetindo. Uma resposta que sugere a si própria é instinto. O instinto leva as abelhas a formar colmeias e as formigas a formar colônias ou formigueiros. Talvez então seja um instinto humano formar famílias, tribos e estados. Se sim, essas sociedades seriam completamente naturais, ao contrário de associações como escolas, clubes ou empresas. Esses últimos dificilmente são produtos do instinto. Os homens se reúnem voluntariamente para formar essas associações por causa dos propósitos particulares que elas atendem. Na visão de Aristóteles, as famílias, as tribos e os estados, assim como as escolas, clubes e empresas, não são produtos do instinto. Eles não são como colmeias ou formigueiros, que sempre são organizados do mesmo jeito para cada espécie de abelha ou de formiga, onde quer que se possa encontrá-la, geração após geração. Mas ainda que todos os animais pertençam à mesma espécie, encontramos padrões muito diferentes de associação e de organização das famílias, tribos e estados humanos. Isso, segundo Aristóteles, indica que essas sociedades foram, em sua origem, formadas proposita e voluntariamente e formadas com algum plano de organização que os seres humanos envolvidos conceberam por si próprios. Nessa medida, são semelhantes às escolas, aos clubes e às empresas que os seres humanos instituem de modo voluntário, propositado e pensado. Mas as famílias, as tribos e os estados também são diferentes das escolas, dos clubes e das empresas na medida em que são associações voluntárias e naturais.
Será que Aristóteles não se contradiz ao dizer que as famílias, as tribos e os estados são simultaneamente voluntários e naturais? Ele estaria se contradizendo se achasse que as famílias, as tribos e os estados são naturais do mesmo jeito que as abelhas e os formigueiros são naturais, produtos do instinto? Mas, de acordo com Aristóteles, há outra maneira. Mas, de acordo com Aristóteles, há outra maneira de uma sociedade ser natural. Ela pode ser natural no sentido de que deve ser formada para atender alguma necessidade natural, a necessidade de permanecer vivos ou a necessidade de viver bem. Uma sociedade pode ser natural nesse sentido e também ter sido formada de um modo voluntário, propositado e pensado, para servir o fim que faz dela uma sociedade natural. As famílias, segundo Aristóteles, originaram-se da necessidade de os seres humanos manterem-se vivos e protegerem e criarem seus filhos. Os grupos de famílias ou as tribos, por serem um pouco maiores e por envolverem mais seres humanos em trabalhos conjuntos, passaram a existir para servir a essa mesma necessidade com mais eficácia. A organização cada vez maior do Estado, que originalmente veio da combinação de famílias e de tribos, não apenas atendia a essa mesma necessidade de modo cada vez mais eficaz, como também servia ao propósito adicional de permitir que alguns indivíduos, se não todos, vivessem bem. Uma vez que a vida mesma estivesse segura, seria possível dedicar atenção e esforços a melhorar a vida e a torná-la melhor e mais rica. Quando Aristóteles diz que o homem é por natureza um animal político, está dizendo mais do que diz a afirmação de que o homem é um animal social. Existem outros animais sociais, como as abelhas e as formigas, os lobos que caçam em bandos e os leões que vivem em família. Mas somente os homens organizam sua sociedade de modo voluntário, propositado e pensado, e estabelecem leis ou costumes que distinguem uma sociedade humana de outra. Esse é um sentido da afirmação de que o homem é um animal político. Ele é um animal que estabelece leis e costumes. Esse é outro sentido. Quando Aristóteles declara que o homem é por natureza um animal político, também está dizendo que os seres humanos não podem viver bem, não podem obter o melhor tipo de vidas para si mesmos se apenas viverem em famílias e em tribos. Para isso, Aristóteles acha que eles devem viver juntos em cidades ou estados. A palavra grega para cidade ou estado é polis, de onde vem a palavra político. A palavra latina para cidade é civis, de onde vem civil e civilizado. Sendo políticos por natureza, os seres humanos devem viver em estados, a fim de viver tão bem quanto possível. A vida boa é a vida civil ou civilizada. Voltemos agora às duas afirmações com que este capítulo começou. Se todos os homens fossem amigos, a justiça não seria necessária. Como os membros de um Estado raramente ou nunca são todos amigos uns dos outros, a justiça é necessária para uni-los de modo pacífico e harmônico na maior das sociedades humanas, o Estado. Suponhamos por um instante que membros de uma família são todos amigos uns dos outros, amigos no sentido mais elevado do termo. Quando dois seres humanos são amigos nesse sentido mais elevado, eles se amam. Se o amor os impede de desejar o bem do outro, a desejar beneficiar o outro, a fazer qualquer coisa que seja necessária para melhorar ou para enriquecer a vida do outro, ambos, por causa dessa amizade ou amor, agirão de modo a promover a felicidade ou a vida boa de um outro. Nenhum deles faria qualquer coisa que prejudicasse o outro, impedindo ou obstruindo sua busca da felicidade. E por isso que a justiça seria desnecessária numa família em que os pais amassem os filhos, em que os filhos amassem os pais, e em que o marido e a esposa, irmãos e irmãs amassem uns aos outros perfeitamente o tempo todo. Mas na maior parte das famílias há momentos em que o amor ou a amizade não chega à perfeição. Então um membro da família pode dizer ao outro: "Você não está sendo justo comigo", ou "O que você está pedindo é injusto", ou "Tenho o direito de esperar isso ou aquilo de você". Nesses momentos, o amor deixa de ser a coisa que une os membros da família e a justiça entra em cena. A justiça que tenta cuidar
para que o indivíduo obtenha aquilo que tem o direito de esperar, que o indivíduo esteja sendo tratado de modo justo pelos outros e que esteja sendo protegido de males e prejuízos que possam lhe causar. Se a justiça não intervisse quando o amor falha ou se afasta da perfeição, os membros da família poderiam não ficar juntos ou ao menos não viveriam juntos em paz e harmonia, tentando compartilhar o gozo dos bens que lhes dão em comum, que lhes são comuns. Isso que se acaba de dizer vale mais ainda para os estados, cujos membros, em sua maioria, não têm relações de amizade ou de amor. Onde falta o amor, a justiça tem de intervir para que os homens possam unir-se em estados e assim viver de modo pacífico e harmonioso uns com os outros, agindo e trabalhando juntos por um propósito comum. Aristóteles sabia que há diversos tipos diferentes de amizades. Desses achava que só um era a amizade perfeita, aquele que existe entre pessoas que se amam e que só desejam beneficiar-se mutuamente. Aristóteles também sabia que essas amizades são raras. Com maior frequência, dizemos que outra pessoa é amiga porque ela nos é útil ou porque nos proporciona algum prazer. Essas amizades são egoístas. A pessoa que chamamos de amiga atende algum interesse nosso e nós a consideramos amiga só enquanto isso durar. Por outro lado, a verdadeira amizade ou amor não é egoísta. É benevolente. Ela almeja servir um bem ao bem do outro. A justiça, assim como o amor, volta-se para o bem da outra pessoa. Contudo, há uma clara diferença entre os dois. Quem quer que saiba o que é o amor sabe que um indivíduo nunca pode dizer ao outro: tenho o direito de ser amado. Você deveria me amar. Quando amamos verdadeiramente alguém, não damos à pessoa amada aquilo que ela tem direito, o direito de nos pedir. Pelo contrário, damos a ela o que temos, generosa e desinteressadamente, sem nem pensar nos direitos dela. Fazemos por ela mais do que ela tem o direito de esperar. Às vezes até amamos pessoas que não nos amam. Não estabelecemos que elas nos amam, que elas nos amarem é uma condição para o nosso amor. Mas quando agimos de modo justo para com outros, dando-lhes aquilo que têm direito de esperar, somos egoístas na medida em que esperamos que eles nos tratem com justiça. Nesse sentido, dizer que devemos agir com os outros do modo como esperamos que eles ajam conosco é egoísta. O que os outros têm direito de esperar de nós? Que cumpramos as promessas que lhe fazemos. Que digamos que é a verdade sempre que dizer uma mentira vá prejudicá-los de algum modo. Que devolvamos qualquer coisa que pegamos emprestada e que tenhamos prometido devolver. Que paguemos-lhes nossas dívidas. Que não façamos mal à sua saúde, nem machuquemos seus corpos, nem os matemos. Que não interfiramos em sua liberdade de ação quando seus atos não nos prejudicam sob nenhum aspecto. Que não digamos falsidades que firam sua reputação ou que lhes deem má fama. Todas essas coisas, e muitas outras semelhantes, podem ser resumidas dizendo que os outros têm o direito de esperar de nós que não façamos nada que possa impedir ou obstruir sua busca da felicidade. Nada que possa perturbar ou dificultar sua obtenção ou posse dos verdadeiros bens de que necessitam para proporcionar uma vida boa a si mesmos. É a necessidade que têm desses verdadeiros bens que lhes dá um direito a eles, e é esse direito a eles que somos obrigados a respeitar, se nós mesmos formos justos. Pode ser que nem sempre sejamos justos, ao menos não perfeitamente justos. Algumas pessoas são o extremo oposto de justas. Em vez de ter o hábito de respeitar os direitos das outras, habitualmente inclinam-se na direção oposta, buscam as coisas que querem para si próprias, mesmo que para isso tenham que passar por cima dos direitos dos outros. É por isso que se estabelecem leis para prescrever o que os membros de um Estado podem ou não fazer para lidar com os outros com justiça. Se todos tivessem o hábito de ser justos em seus tratos com os outros, uns com os outros, não haveria necessidade dessas leis, nem de sua aplicação pelo Estado.
Mas como poucos indivíduos são perfeitamente justos e como alguns são por hábito inclinados a ser injustos, leis que prescrevem a conduta justa têm de ser aplicadas pelo Estado, a fim de impedir que o indivíduo vá prejudicar outro seriamente ao violar seus direitos. Será que os outros têm direito de esperar que hajamos de modo positivo para ajudá-los em sua busca da felicidade? Não atrapalhar, impedir ou obstruir seus esforços para obter os verdadeiros bens de que necessitam é uma coisa, ajudá-los a obter esses bens é outra. Será que eles têm o direito de pedir nossa ajuda? De acordo com o entendimento de Aristóteles da diferença entre amor e justiça, a resposta é não. É a generosidade do amor, não as obrigações da justiça, o que impele um indivíduo a ajudar o outro e a obter ou a possuir os verdadeiros bens necessários para uma vida boa. É por isso que as leis aplicadas pelo Estado não exigem que os indivíduos ajudem-se mutualmente, realizando ações positivas que promovam a busca da felicidade um dos outros. O Estado, todavia, estabelece e aplica leis que exigem que o indivíduo haja de modo positivo para o bem-estar da comunidade como um todo. O bem-estar da comunidade afeta a busca da felicidade por seus membros. Uma boa sociedade, uma sociedade em que o bem comum das pessoas é atendido e promovido, contribui para a vida boa de seus indivíduos. Aristóteles diz diretamente que o fim que o bom Estado deve servir é a felicidade dos indivíduos que o compõem. Cabe-lhe promover sua busca da felicidade. Quando, portanto, como indivíduos, obedecemos às leis que nos orientam a agir considerando o bem-estar da comunidade como um todo, estamos indiretamente ajudando a promover a busca da felicidade dos nossos companheiros seres humanos. Aquilo que fazemos diretamente por alguns outros, por causa de nosso amor por eles, fazemos indiretamente por todo o resto ao obedecer às leis que exigem que hajamos considerando o bem-estar da comunidade em que eles, assim como nós, vivem. Pessoal, a gente já terminou o capítulo 14 aqui, né? Eu vou fazer só até aqui a leitura. E aí agora a gente abre espaço para as discussões, para os pontos, perguntas, esse tipo de coisa. Vocês podem ir conversando aí e eu só vou tomar um cafezinho e já volto. E aí, pessoal, vou não ter podido participar de tudo, eu tava num outro compromisso hoje. Mas posso ajudar na medida do possível aí, se alguém tiver alguma questão a levantar. Hoje foram lidos até o 14, começou em qual mesmo? Começou em qual capítulo? Começou no 11, no bom, o melhor, o melhor. Então, o Adler definiu o que é a boa vida. São as coisas verdadeiramente boas, né? Sempre boas em qualquer tempo. Ele disse que o Aristóteles considerava axiomas, né? O bem é desejável ou o desejável é bom. Eram axiomas para Aristóteles. Aquilo que a gente precisa, né? Vinculado à necessidade, é intrínseco à nossa ontologia. Aquilo que a gente quer é uma apetência. Não é intrínseco à nossa ontologia. Não sei se vocês perceberam que o Adler declarou basicamente um imperativo categórico ali. No capítulo. Voltei. Cara, lendo esse último capítulo, eu vi o quanto algumas pessoas que eu já discuti a ideia de Estado por Aristóteles foram desonestas nessas discussões. Uhum. Ele deixa completamente exposto que
que é uma organização estatal que ele está falando ali voluntária, né? Que não existiu um processo coercitivo para as pessoas participarem dela. É. A ideia, inclusive, é a de que, como a missão do governo bom é justamente limitar aqueles que não são, então uma pessoa boa e virtuosa não sentiria os impactos, né? Que ela já estaria dentro da regra, né? Uhum. A regra não alteraria a liberdade dela porque ela já impõe a si mesma de forma natural as regras que ela precisa se impor. E esse estado bom, para ele alcançar a vida boa, seria contraditório ele ser coercitivo. Uhum. Ele claro, uma coerção, né? Mas há coerção justificada a partir de uma violação que alguém faça ao dever, né? Ao dever de buscar os bens reais. Seria. É como que ele. Pelo menos foi o que eu entendi, né? A associação inicial ela seria sem coerção. E aí, obviamente, depois você acordou com aquelas características, né? E aí, a hora que E você sai dessas características, você tá fazendo como se fosse uma quebra contractual. uhum, isso aí. O pessoal não tem nenhuma colocação, nenhuma pergunta hoje? Vocês perceberam que ele enunciou no capítulo 12 um dever não hipotético? Um dever que não depende de nenhum fim, ele é um dever por si mesmo, que é de buscar a felicidade. Ele inclusive fala que tem. Não é apenas esse, né? Tem outros também. Podem existir outros assim. Ou não. Outros de que tipo? Outros deveres que não são um fim em si mesmo. Não, que são um fim em si mesmo. Sim, aham. Sim, sim. Tu pode ter outros fins que tu almeja, para isso tu deva fazer certas coisas. Uhum. Mas o fim principal, né, o fim de todos os seres humanos baseados na sua ontologia é o de buscar a verdade, a felicidade. E esse fim, ele é um fim em si mesmo. Ele não, o dever de fazer isso, ele não é vinculado a alguma outra coisa, mas ele é por si mesmo um dever, né? Uhum. Então é perfeitamente comparável com o imperativo categórico kantiano. O imperativo categórico kantiano é o quê? O imperativo categórico kantiano é uma fórmula, basicamente, de, daquele dever que tu tem, que a própria razão te imputa, não por causa de alguma outra coisa, mas por ele mesmo. Né? Não é porque tu quer atingir tal coisa ou que tu quer atingir tal fim. Não. Simplesmente tem o dever. E ele é categoricamente esse dever. Ele não depende de algo contingente, digamos assim. Você pode dar um exemplo? Para Kant, não mentir. Para Aristóteles, buscar a felicidade. Entendi. No caso de Aristóteles, esse, buscar a felicidade ou a vida boa, existem um monte de coisas dentro disso, né? Que é Sim. encontrar os bens reais e perseguir os bens reais. Né? Então aí tem um monte de deveres, mas digamos que o dever primacial seja buscar a felicidade. Se você seguir corretamente, você vai culminar nesse resultado, né? Esse é o primacial do Aristóteles. Para Kant seria três fórmulas, né? Não vem aqui ao caso falar, mas Kant também tem alguns núcleos para isso. Não mentir seria uma consequência, um corolário. O que mais ele falou aqui? Deixa eu ver. É muito legal essa questão do plano ideal para cada ser humano, né? Porque quando tu começa a ler, quando tu tá lendo, tu fica assim,
Não, como assim buscar a felicidade? Porque isso varia de pessoa pra pessoa. Sim. Só que aí tu vai vendo que ele vai delimitando as coisas, né? Sim. Nossa, ele Ele vai, delimita muito bem. É isso, interessantíssimo quando ele fala que os, as necessidades reais, elas, além de serem reais, elas precisam ser. A quantidade que você aplica elas na sua vida também é interessante. É importante isso, porque senão elas se tornam vícios, né? Então elas têm um isso, valor mínimo, porém elas também têm um valor máximo. Né? E aí perfeito. ele sequencialmente fala sobre os vícios. E de fato, né? Se você pesquisar na literatura da psicologia, mesmo quando as pessoas que fazem as ações que em algum momento trazia felicidade para elas em muita quantidade, chega um momento em que você percebe que as respostas delas não são mais de pessoas felizes, né? Então, Uhum, por quê? Porque elas entraram, excederam esse máximo e já estão praticando ali não uma necessidade verdadeira, mas sim um vício. Muito legal uhum, isso. uhum. Daí ele nos apresenta, né, o que que é virtude, que é justamente esse hábito, né, de fazer a escolha certa, tomar a decisão certa. E o que que constitui a escolha certa, né? É justamente eu escolher entre o bem real ou o bem aparente. Aquilo que depois eu vou descobrir que não era tão bom assim pra mim e posso até me arrepender, e aquilo que é verdadeiramente bom pra mim em qualquer tempo, né? Então eu ter o hábito de escolher pelo bem real seria virtude. E aí essa questão da tentação, de tu, por exemplo, querer ter mais de um bem real, mais um bem real limitado, né? Porque ele divide os limitados e ilimitados. Conhecimentos seriam ilimitados, porque tanto mais conhecimento tiver, melhor para ti. Mas na questão do limitado, por exemplo, matar tua fome, né? Tu pode passar de um certo limite ali e aquilo não mais ser um bem real para ti. Então, tu ter habitualmente tu ter o hábito de resistir a essa tentação, de não transpassar esse limite, ele dá o nome de temperança. E aquele hábito de tu escolher fazer o que tu deve fazer, ter este hábito de escolher o que se deve fazer, dá o nome de coragem. E aqui entra também a questão da influência da sorte na vida das pessoas, né? A sorte ainda influencia, a boa sorte e o infortúnio, né? E isso vai dar uma base para ele depois justificar uma governança necessária, né? Uhum. Que seria, ela daria suporte, digamos assim, aos infortúnios das pessoas, né? Ele ampara a necessidade de você envolver outras coisas, porque até esse momento ele elabora todos esses pontos como se a pessoa fosse passível de viver uma vida solitária, né? Mas Uhum, não é desse jeito. uhum. Não, daí ele no 14, né? Foi até o 14 que vocês leram? Sim, no 14 ele fecha com chave de ouro essa questão Uhum. de. Ele inclui a vida social, né? E ele coloca a questão da amizade. Se todos os homens fossem amigos, amigos no sentido aristotélico de amar o próximo, né? Sim. A justiça, esse parâmetro de correção não precisaria ser uma ferramenta. É engraçado que a gente chegou nessa mesma conclusão com a ética libertária, né? Se a moral ela Uhum. não tivesse a má interpretação ou as falhas humanas, a ética não teria necessidade de existir. Show de bola. Ninguém tem dúvida, pessoal. O que é isso? Nossa, no final ali minha voz estava falhando já. Tu tem muito estoque de voz, velho. Minha voz acaba destruída sempre. Meu microfone não abra. Abra cadabra. Deixa Tem eu, uma deixa eu dúvida, que abrir pra horas ti, que é Gabi. a merenda? Ah, Claro que. deixa o Gabi mutado. Ô, Gabi, tu tá com server mute, cara. Deu? Agora pode se desmutar aí que vai funcionar. Ô, louco, velho. Me deram serve mute.
Ó, é muito interessante falar um pouquinho, bem rapidamente, da maneira em que o Hugo de São Vitor interpela sobre a ideia da temperança, da covardia e da coragem. Para o Hugo de São Vitor, você teria aquilo que é da ação, do ser ôntico do homem, o homem quando sendo. Então, é o homem que ele está num ambiente pelo qual vicissitudes chegam, e do homem enquanto aquilo que é da forma do homem mesmo. O homem, aquilo que é esperado, a natureza com N maiúsculo do homem, que nos lega também até aquilo que Aristóteles chamava de todike, de onde vem de kaiosin, né, que é justificação, justiça, dike, justiça. Para o Hugo de São Vitor, e essa ideia fica, na minha opinião, explicada bastante no Hugo de São Vitor, até mais que em Aristóteles, porque ele deixa claro que essa temperança é essa inércia que nós temos, e que todas as vezes que nós abrandamos o nosso espírito em direção ao indivíduo, e para o Hugo de São Vitor, indivíduo é esse homem enquanto ser social, é esse homem enquanto ser filosófico que procura sabedoria, é esse homem que nós somos agora. Não é o ser, mas o sendo, o ôntico e não o ontológico. O ontológico é o permanente, o ôntico é aquilo que está na teia cronotrópica. E todas as vezes que nós temos o indivíduo, e esse indivíduo ele acaba suprimindo o espírito, porque o indivíduo ele tem muito dessa primeira e segunda potencialidades da alma, que é a ideia de você crescer pelos seus instintos e de você querer os prazeres agora, imediatos, né? Isso aí, basicamente, é o que ele vai chamar de covardia. E uma coisa muito interessante é ele dizer o seguinte: todas as vezes que nós estamos parados, que a gente não está nem não estudando e nem estudando, todas as vezes que a gente não toma uma posição que confronta a vida, mas que também nós nem estamos fugindo da vida, digamos assim, todas as vezes que nós somos, entre aspas aqui, isentões da virtuosidade, nós já estamos sendo covardes. Porque por mais que nós estejamos parados, nem percorrendo para o caminho do bem, nem percorrendo para o caminho do mal, a alma do homem se comunica com a alma do mundo. A alma, o eidos do homem, se comunica com os eidos do mundo. Então, o que acontece é que nós vamos sujando a nossa alma. Aquelas informações que não são boas estão chegando da gente, sim. Inclusive quando a gente está parado, quando a gente não faz nada. Por isso mesmo, quando a gente percebe, quando nós nos percebemos enquanto essas pessoas que estão sujas dessa onticidade, nós começamos a progredir. E para Aristóteles, a virtude não é você chegar a ser quem é aquele que você almeja, mas o próprio caminho de você percorrer, já existe um abrandamento do homem, em direção ao indivíduo. Deixando o indivíduo, tentem pensar em dois círculos concêntricos, e esse limite do círculo concêntrico seria o espírito. Então você tem dois círculos concêntricos, e para perceber o círculo mais central, em detrimento do círculo que é mais que está mais na circunferência, você tem um limite. Esse limite seria o espírito. Quando o espírito ele tende a decrescer, ou seja, a parte de fora, essa esfera maior, começa a suprimir aquela parte interna, você tem um abrandamento do indivíduo, e portanto você vai ficando cada vez mais vicioso. Mas quando acontece o contrário, então você tem aí a ideia da virtude. Você está expandindo o homem, você está procurando o bem que é real. Então, a virtude seria procurar por tudo aquilo que promulga o ser, enquanto o vício é procurar por tudo aquilo que promulga o sendo, que promulga o passageiro, aquilo que vai morrer conosco, aquilo que não pode sair daqui. Mas como nós temos entidades que são imortais, a nossa mente, por exemplo, ela vai ficar para sempre. E quanto maior ela tiver, mais nós teremos o regozijo das virtudes e de encontrar as melhores coisas, os melhores atributos para poder enfrentar a vida num todo, pensando futuramente. Inclusive, não é à toa que o livro do Lewis, chamado A Abolição do Homem, tem essa conotação. Quando o Lewis fala da abolição do homem, ele está dizendo na mesma linguagem do Hugo de São Vitor, está falando, olha, o homem, na era que nós estamos vivendo, está sendo abolido. Nós estamos criando um individualismo quase que pecaminoso. E por falar em pecaminoso, uma coisa muito interessante também é quando Aristóteles fala sobre quantidades e qualidades. Aristóteles, nas categorias, ele fala que existe uma maneira, sim, de você, a partir de uma certa quantidade de coisas, determinar fins que sejam aversos ao ser. Então, enquanto a virtude busca o ser, aquilo que é antivirtuoso e que vai nos legar apenas aquilo que é temporal, aquilo que é cronológico, em detrimento daquilo que é eterno, isso ele vai chamar de, mais para frente, de pecado.
Então, essa noção do cristianismo, do pecado enquanto quantidade, ela revela muito dessa ideia do Aristóteles. Assim como o Aristóteles dizia que a quantidade vai moderar aquilo que é virtuoso e aquilo que é vicioso, acredito que no capítulo, como eu falei, né, eu estou fazendo meus trabalhos de engenharia, e aí não deu para ouvir a leitura, mas eu lembro que em algum momento Aristóteles fala sobre tomar o vinho e sobre outras coisas que servem para os nossos prazeres corporais, mas dependendo da quantidade. Aristóteles é o filósofo da prudência, né? Ele fala que tudo deve ser equilibrado, que você não deve se privar, mas que você também não deve exagerar tudo. A ideia de Aristóteles sobre quantidade, delimitando a quantidade, ontologicamente considerado, é a ideia do seguinte: quando que um grupo de pedrinhas que eu comece a amontoar vai deixar de ser pedra, ontologicamente falando, e vai se tornar agora uma montanha? Essa é a mesma ideia do homem que procura um prazer momentâneo, porque ele, de alguma maneira, é um acidente de um bem real. Então, por exemplo, uma pizza ser um acidente de um bem real, que é a alimentação. Toda pizza é uma alimentação. Só que não necessariamente você precisa de viver só de pizza. Isso é uma coisa muito interessante, porque, de certa maneira, o Aristóteles está colocando dentro de uma esfera social e antropológica as ideias de necessidade e contingência no capítulo 11, se eu não me engano, quando ele fala sobre isso. Ele diz que o homem que é tolo, o homem que é vicioso, ele inverte necessidade e contingência. Ele acaba achando que toda contingência é uma necessidade, e portanto ele fala daqueles homens que vão se perder nos vícios da vida. Ele usa até a ideia da pessoa que se droga. Ela inverte necessidade e contingência. A mesma coisa o cristianismo faz. Deus, nos legou o vinho, mas somos nós que tornamos o vinho pecaminoso a partir de uma quantidade. Então é como se o pecado fosse uma quantidade. E é claro que numa discussão dessa, as pessoas que já estão mais treinadas, né, nessa ideia da teologia, como o Soca, vai poder abrir o microfone aí e me xingar e falar: cara, você está totalmente errado, porque não pode ser uma quantidade, dado que o pecado não é. O pecado é uma negação do que é bem, portanto, uma corrupção, e por ser uma corrupção é um não é, e por não ser, não pode ser uma quantidade. É aí que tá. Porque o bem, ele precisa ficar delimitado naquilo que nós conseguimos conceber. Entretanto, existe um momento em que esse exagero passa esses limites. E a partir do momento em que você passou o limite, você passou daquilo que definia a coisa boa enquanto coisa boa. E daí, perdendo essa definição, você não consegue mais voltar. Daí que, assim como Aristóteles, o Hugo de São Vítor, ele coloca, e também até o Ricardo de São Vítor, ele coloca uma das primeiras coisas que Aristóteles fala, que para mim, quando eu li a primeira vez em Aristóteles, e depois eu li no Mortimer Adler, eu fiquei muito feliz, essa ideia de que o fato da indefinição ser o desconhecido para nós faz com que esses ciclos viciosos, ao passar do tempo, ao invés de nos causar um desconforto, comecem a causar conforto. Porque nós entramos no estado não de eudaimonia, como Aristóteles diz, né, que quando você repousa no ethos, quando você age com virtude, você encontra o seu lugar no mundo. E veja, a palavra lugar é a palavra ethos. Então, você encontra o seu lugar no mundo. No momento em que você entra no ethos, no seu lugar no mundo, você reconhece o seu lugar no mundo, e por isso essa ideia da não generalização do ethos, porque o seu lugar no mundo vai depender de quem você é, então não tem uma fórmula pronta, como o Sheffield acabou de muito bem apontar. Você encontraria a eudaimonia, você encontraria finalmente a felicidade. Encontrar o seu lugar no mundo é encontrar a felicidade. Por isso mesmo que a ética, o ethos erne, que é a arte de você se encontrar no lugar que você deve, gera felicidade. A ética seria o melhor caminho para encontrar felicidade, essa técnica. Entretanto, quando nós invertemos isso aí, nós começamos a modelar o nosso espírito aquilo que é aparentemente bem, aquilo que vem do aparentemente bem, mas que não é o real bem. Então, isso tudo faz com que a gente entre num ciclo vicioso de vícios. Me perdoe o pleonasmo que foi feito aqui, mas é porque é redundante mesmo. Esse ciclo vicioso de vícios faz com que você nunca se perceba enquanto vicioso. E o pior, no caso do conhecimento, que necessita necessariamente do empreendimento do espírito humano, quando o espírito já se viciou e já está totalmente suprimido pelo indivíduo e pelas as primeiras e segundas potências da alma humana, o espírito não tem nem a capacidade mais de ter temperança, de ter aquela inércia de falar: não, isso eu não quero fazer. Porque ele já se acostuma com a certa natureza da coisa. E aí você precisa resgatar isso com uma eficiência muito maior. Daí que o pecado, o primeiro pecado, é o conhecimento de Deus, e por conhecer Deus, se perceber tão separado dele. A ideia do pecado, como mostrada na tradição cristã, que começa com Adão comendo o fruto,
e não sugestivamente o nome do fruto é do conhecimento do bem e do mal, mostra que o conhecimento está diretamente ligado com a ideia de bem e de mal que também propõe uma ética. Adão, ele perde o seu lugar no mundo na hora que ele faz aquilo, porque Adão tinha toda a liberdade, inclusive a liberdade de obedecer, de não ir contra o mandado de Deus, que era não se alimente daquele fruto. Mas ele acaba fazendo isso, e a primeira percepção que ele teve no momento em que ele mordeu aquele fruto lá, foi perceber que ele tinha feito a primeira coisa que escapava do lugar que ele foi feito. Então ele se percebeu com a primeira atitude antiética. E aí a tristeza caiu sobre ele. Talvez tenha sido a primeira vez que a tristeza tenha caído na humanidade. E a gente fica muito abatido por isso, principalmente nós que procuramos algum tipo de conhecimento, porque muitas vezes nós percebemos como que, hoje em dia, essas filosofias que são nos apresentadas, por exemplo, como o niilismo e todo tipo de nominalismo circunscritivo do espírito humano, vem com essa ideia da individuação de tudo, de você perceber o mundo como um conjunto de indivíduos e, portanto, trazer para si a ideia formal de estar dentro de um mundo pelo qual você é ordenado, de participar dessa ordem, e participando dessa ordem como sendo um indivíduo, você se reduz ao indivíduo também. Você também vive. Se o seu mundo inteiro é feito apenas dos seus instintos, você acaba de se tornar um instinto. E aí, se adequando a isso, já que o espírito sempre procura a diquê, né, sempre procura a justiça, você, para se justificar perante o mundo, começa a agir praticamente em cima desse mundo que você percebe como puramente instintivo. Daí toda a degeneração que nós conhecemos hoje, que a gente vê pelos séculos dos séculos passando, e cada vez piorando, vem dessa ideia que o ser humano não está conseguindo mais sair desse mar que ele mesmo construiu, o que é um pesar gigantesco para nós. E Aristóteles já deixava isso desde aquela época. Daí que a ideia de civilização ocidental começa nos gregos, e sem dúvida deveria ter começado nos gregos mesmo, porque eles foram os primeiros que pararam com essa barbárie de toda a humanidade, que vinha nessa barbárie, né, de sempre ir atrás dos seus instintos, e começaram a se perceber enquanto seres filosóficos, seres que pensam, seres que são capazes de alimentar o seu espírito e dessa maneira fazer com que o espírito se abrande contra o indivíduo e deixando o homem cada vez mais à mostra. Porque o homem, quando ele está à mostra, ele vai perceber humanidade em tudo. Daí que depois o próprio Aristóteles vai defender que a função do Estado seria isso, fazer com que todas as pessoas sejam tratadas como humanas, porque você vê o mundo de uma perspectiva humana. Você consegue humanizar enquanto essencialmente aquilo que é da liberdade, da justiça, do belo, do bom, do verdadeiro, porque você já tem aquela cosmovisão. Se a sua cosmovisão, ao invés de te trazer daquilo que é instintivo e te tornar instintivo, a sua cosmovisão sempre te traz daquilo que vai ser um fim último, que tem um abrandamento do ser, que tem um abrandamento daquilo que é transcendental, daquilo que é permanente, então todo mundo também será visto assim por ti, e as suas ações mostrarão esse tipo de coisa. O Aristóteles, ele usa até nas categorias, ele fala que é você não negar da árvore que você veio, você ser um fruto daquela árvore. E quando você é um fruto de uma árvore boa, tudo que estiver ao seu redor vai parecer aquela árvore. Então você vai agir de maneira virtuosa sem ao menos perceber isso. O que eu acho que no capítulo 15 ele vai falar, o Mortimer Adler, vai falar sobre a ideia de que aquele que ama, não ama porque foi imposto, não é caridoso porque foi imposto por um Estado, mas ele faz isso sem a necessidade de ser imposto por um Estado, porque ele entende que o outro é um fim último, é um fim em si mesmo. Algo que também foi muito bem colocado por Kant, apesar de ter uma diferença aí na captação da ordem dentro do imperativo categórico dele. Alô? Vocês estão aí? A gente não tava escutando aí faz uns 20 minutos. Repete, por favor. Não, Brincadeira. Espero que seja brincadeira mesmo. Não, a gente tá refletindo. tu tava falando lá no começo, eu não lembro mais nem o que era, mas a única coisa que eu conseguia lembrar era... E tu terminou falando do niilismo ainda, né? Mas engraçado. Lá no começo eu tava falando uma coisa que me lembrou do Clóvis de Barros dizendo: reaja, tenha sangue! E é engraçado, né? Porque tudo isso que tu estava falando é justamente o oposto do niilismo, claro. E é engraçado como o que me fez lembrar foi justamente o niilista Clóvis de Barros falando para as pessoas reagirem. Quando reagir imputa que elas estão num sentido de vida incorreto,
né? E que elas deveriam ir para um sentido de vida correto. Ou seja, existe um sentido da vida. É como mesmo o próprio niilista, quando chega para ti e diz que tu tá fazendo a coisa errada, tá dizendo que tu tá fazendo a coisa errada. Logo, tem uma razão de ser. Não tem como tu dizer para uma pessoa que não tem uma razão de ser, porque quando tu diz para ela que não tem uma razão de ser, tu tá dizendo que ela tá seguindo a razão de ser errada. Ou seja, que, olha só, vê, tu é cristão, tu tá dando a razão de ser da tua vida incorreta. A razão de ser correta é ter uma razão de ser. Vendo a contradição? Vendo? Ou seja, eu acabei de refutar os niilistas aí, obrigado, tchau. É professor de faculdade, né, cara? Filosofia de faculdade. Lembrando que no Filosofia da Afirmação e da Negação do Mário Ferreira dos Santos, ele começa o livro dele dizendo que o sofismo no nosso século evoluiu para o niilismo. Toda filosofia niilista é sofística. O que é uma análise muito interessante de se pensar. Qual que é a principal obra do Hugo de São Vitor? Ou Cara, as principais? Sim, ele tem bastante coisa, mas a minha preferida é o Didascalicon dele. Acho que é uma obra que reúne... Didascalicon? Aham. Sobre a arte de ler? Isso. Que coisa boa. Certo é como é que ele virou Hugo, velho. Porque virar santo tem vários que viraram, né? Mas o Vitor virou o Hugo de São Vitor, porra. O que Tem é que São descobrir. Vitor? Engraçado. Primeiro você tem que descobrir o que é ser Hugo, né, Augusto? Exato, pô. Deve ser muito foda, porque ele virou Hugo e São Vitor é o nome da cidade que ele era. Aham. Uhum. Bom que a principal obra dele tem na Amazon, então. Tem. Que ano que é? Lançado em Não, 2018. Não. O autor, Ele nasceu em 1096. É, recente. Da época do querido. Não, Tomás é depois ainda, não. Tomás é 500 anos. Uhum. E precede Sim. 500 anos. Tomazinho. Ô, pessoal, alguém vai fazer mais alguma colocação ou pergunta? Eu vi que o Henrique tava digitando. Tava gravando e eu bocejei, velho, desculpa. Eu não vou cortar, viu? Meu Deus. Aldrich, tava gravando e o chefe bocejou. Desculpa ele, tá? Ah, sim. Obrigado, Sem Gabi, problema. por esse apoio moral. Bom, gente, se ninguém vai fazer nenhuma nova... Pô, cadê os. O Gugu Cadê a galera xingando? então. Que bom, o Gugu vai falar. O Gugu vai falar Eu espero alguma que seja o coisa. Gugu xingando, chamando Aristóteles de estatista. Não foi isso. Nossa senhora. Que pena. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui por hoje. Já tá dando quase 2 horas de leitura e conversa. E muito obrigado por quem compareceu. E semana que vem a gente se encontra no mesmo lugar, no mesmo horário, para dar sequência nessa leitura, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau. Deus abençoe vocês.